No RFI Convida de hoje, vamos conversar com Jean Willis, deputado federal do PSOL pelo Rio de Janeiro. Ele está em Paris para alguns dias a convite do Ministério Francês das Relações Internacionais. Boa tarde, Jean Willis. Boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo convite para essa Jean conversa. Willis, você participa de um programa que traz à França, um programa chamado Personalidades do Futuro, que traz pessoas de vários setores para trocar e discutir ideias com os franceses. No ano passado, você, Jean Willis, foi eleito pela revista britânica The Economist como uma das 50 personalidades que mais estão comprometidas com as causas de diversidade de gênero e raça. Jean Willis, quem você tem encontrado nesses últimos dias aqui em Paris e quais os principais temas que você tem abordado? Então, Patrícia, muito em função dessa menção da revista The Economist acerca do meu trabalho, me colocou entre as 50 personalidades mundiais que se destacam na promoção da diversidade, e em função também do meu trabalho no Brasil, de promoção de direitos humanos de minorias, o governo francês me convidou para participar desse programa, que existe, se eu não me engano, desde 89. Eles já trouxeram mais de 50 lideranças políticas brasileiras, só para falar das brasileiras. Eles trazem também de outros países. A função desse programa é uma troca de expertise, de experiências legislativas, políticas, acerca dos temas de meu interesse, que é o tema dos direitos humanos de minorias. E aí eu já quero fazer uma ressalva para as pessoas e deixar claro que direitos humanos são direitos de todos e todas nós, porque tem gente que acha que os direitos humanos pertencem a um grupo de privilegiados. Não, os direitos humanos são de todos e todas nós, inclusive dos bandidos. Tem gente que diz que direitos humanos são só direitos de bandidos, mas não, são direitos também de bandidos. E aí o tema da diversidade sexual, da diversidade de gênero me trouxe. Eu já encontrei aqui, por exemplo, com a Organização Internacional da Francofonia, com a representante de um estúdio, uma associação chamada Estúdio Praxis, que presta um tipo de consultoria para a sociedade civil na França, para organizá-la contra os abusos do Estado. Eu encontrei com representantes da Prefeitura de Paris, com 2 representantes da Prefeitura de Paris, que tratam das questões de imigração e gênero. Eu tive com a Liga de Direitos Humanos, que trabalha também no enfrentamento do racismo, uma instituição que foi fechada durante um tempo, durante a ocupação nazista, foi fechada, os arquivos foram inclusive sequestrados. Tive com a Camille Cabral, que é uma transexual brasileira, que tem uma ONG aqui, que presta auxílio cidadão a transexuais prostitutas, que trabalham como prostitutas. Estive com uma professora da Escola de Altos Estudos, que trata da diáspora africana. Enfim, é um programa intenso. Na verdade, começa sempre às 8 horas, termina às 18 de atividades. Então, são reuniões, trocas de informações, comparações legislativas e políticas. E eu imagino que o Brasil deve ser assim uma curiosidade, assim, a questão política brasileira hoje pelos franceses deve ser uma curiosidade. Eu queria saber qual a sua posição a respeito disso, como você tem explicado essa crise, esse imbróglio brasileiro para os franceses. Então, eu cheguei a pensar em cancelar essa viagem para cá, porque ela já estava planejada há 6 meses. E no auge da crise política no Brasil, às vésperas da manifestação do último dia 18, a manifestação em defesa da democracia, eu pensei em cancelar, mas aí o governo francês falou que seria um constrangimento, porque já estava planejado há muito tempo, e como é Semana Santa também no Brasil, as atividades no parlamento seriam menores, né? Menos dias, eu decidi manter a viagem. E aqui, os franceses que têm um interesse pelo Brasil, normalmente têm um interesse no Brasil, começaram a me perguntar o que é que está acontecendo, porque o contato que os franceses têm com a realidade brasileira, com o que está acontecendo, é muito a partir da imprensa francesa. E a imprensa francesa tem reproduzido ipsis literis a imprensa brasileira. E a imprensa brasileira, sobretudo os principais jornais e o Jornal Nacional da Globo, não tem primado muito pela honestidade na cobertura. É uma cobertura abertamente tendenciosa e contrária ao governo. Eu quero deixar claro que eu sou oposição ao governo Dilma. Eu estou no meu 2º mandato. No meu primeiro mandato, eu e os meus companheiros de bancada nos comportamos exatamente como se espera de nós, oposição de esquerda ao governo Dilma. Eu não sou petista, nunca fui petista. Sou bastante crítico do PT. Agora, eu sou uma pessoa que defende a democracia brasileira e as instituições democráticas. E o que está acontecendo no Brasil, a interpretação que eu faço dessa crise política, é que ela foi insuflada pela oposição de direita derrotada nas eleições. Então, principalmente o PSDB
e o Democratas, partidos derrotados nas últimas eleições, decidiram impedir a presidenta Dilma de governar nesse segundo mandato. E eles contaram com o apoio de um traidor na base do governo da presidenta Dilma, que é o deputado Eduardo Cunha, que lidera uma facção dentro do PMDB que começou a sabotar o governo Dilma com o que nós chamamos de pauta-bomba, quer dizer, colocar uma pauta que prejudica o governo, sobretudo em seu planejamento na aplicação dos recursos. Essa sabotagem agravou a crise econômica, que é mundial, mas que estava afetando o Brasil, agravou a crise econômica, elevou a impopularidade da presidenta Dilma, os índices de popularidade dela caíram e a imprensa entrou com a narrativa, junto com o juiz Sérgio Moro, que conduz a Lava Jato, com uma narrativa de circunscrever a corrupção no Brasil, que é sistêmica, que é histórica, que não é praticada só por esse governo, nem só por pessoas do PT, como se fosse algo próprio do PT e do governo. Então, esses setores agravaram a crise política e resultou nessa situação que estamos vivendo, uma situação de um golpe, né? O que está se desenhando no Brasil é um golpe frio, o que eu chamaria de golpe frio, dessa vez não conduzido por militares, mas conduzido por setores do judiciário, setores conservadores do judiciário e pelos meios de comunicação e partidos de oposição. Ou seja, já que não tem chance de vencer nas urnas, estão querendo destituir um governo democraticamente eleito dessa maneira. E flertando, Patrícia, que o mais grave é que esses setores, ou seja, os partidos tradicionais de direita no Brasil, os meios de comunicação e o judiciário têm flertado com a ultradireita brasileira, com o fascismo, na verdade, aberto. Então, as manifestações do dia 13, favoráveis ao impeachment, embora a imprensa tenha dado uma cobertura edulcorada daquelas manifestações, e eu reconheço que havia gente ali que estava reclamando legitimamente por erros, pecados praticados pelo governo Dilma, havia muito mais gente contrárias à democracia, à diversidade política. Então, no Brasil criou-se um clima em que uma pessoa não pode usar vermelho porque é insultada, apanha nas ruas porque é identificada com o comunismo. Estão recuperando um discurso da época da Guerra Fria, né? Os políticos de oposição de esquerda ou progressistas são insultados. A gente não pode deixar que isso aconteça. Obrigada, Jean Willis, que é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, que está aqui falando com a gente. Obrigada, Jean Willis. Muito obrigado, Patrícia, pelo espaço, pela oportunidade e que o nosso país consiga vencer essa crise.